Boa noite, pessoal! Tudo bem? Sexta-feira, 3 de abril, quase 8 horas, estamos começando mais uma LZ Lives, oitava live da LZ, nesse projeto que a gente vai fazer até a gente sair desse isolamento, e pelo que eu estou gostando do projeto, a gente continua depois. Hoje a gente vai receber a Márcia Nunes, do restaurante Dona Lucinha, que vai falar um pouco sobre gastronomia mineira, mas principalmente, né, muita gente em casa e muita gente voltando a cozinhar, pegando receitas de família, tendo o prazer de almoçar com os filhos. Então a gente vai falar um pouquinho dessa importância do alimento, né, como que a gente tem visto isso, que é bem interessante, né? Inclusive a Marcinha já até entrou aí, daqui a pouquinho eu vou chamar ela. Na semana que vem nossa programação já está fechada. Na segunda-feira a gente recebe o Daniel Ribeiro, que é hematologista e diretor do Laboratório São Paulo, vai falar um pouco sobre o diagnóstico do coronavírus. Na terça-feira a gente recebe a jornalista Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia, que tem inclusive o podcast Abrindo o Jogo, e que vai abrir o jogo um pouco da política mineira e da política em geral. Ela tem muito conhecimento e vai falar um pouquinho dos bastidores pra gente. Na quarta-feira, nós vamos receber o Rodrigo Noll. O Rodrigo Noll é considerado hoje o maior especialista em marketing de indicação no Brasil, né? Como fazer com que clientes que já são clientes da empresa indiquem mais clientes. Nesse momento onde as questões comerciais estão tão complexas, né? É uma estratégia bastante interessante. Convido vocês a estarem com a gente aqui na quarta-feira. Quinta-feira, a doutora médica psiquiatra Marcele, eu vou colar aqui que o nome dela é difícil, Yumi Yagegashi, depois ela me fala se é isso mesmo. Ela é médica psiquiatra e vai falar um pouco sobre a saúde mental em tempo de coronavírus. E na sexta-feira a gente recebe o Eduardo Nunes. O Eduardo, ele não é parente da Márcia, tá? Isso é só uma coincidência, mas o Eduardo, ele é sócio da cervejaria Sátira e diretor de marketing lá. Vai falar um pouco do mercado cervejeiro pós-caso Baker, pós-coronavírus. Então tem muita coisa legal para a gente poder falar. Ok? Como quem já teve a oportunidade de participar, aqui a gente faz as perguntas para o convidado, interage o máximo possível. Nossa live dura em torno de 30 a 40 minutos. Fiquem à vontade em participar. Você pode fazer sua pergunta no comentário ou aqui abaixo do comentário tem um ponto de interrogação onde você também pode fazer a sua pergunta. Ok? Vamos chamar a nossa convidada maravilhosa, Marcinha Nunes. Deixa eu já chamar ela aqui. Eu fico muito feliz, né? Muitas pessoas têm feito sua primeira live com a gente, é o caso da Márcia. Na sexta-feira passada. Ei, Marcinha! Ei, Luigi! Bem-vinda! Olá! Tudo Tudo bem? bem? Tudo Tudo ótimo, jóia? tudo Hã? ótimo, graças a Tudo Deus. ótimo. Estou falando aqui que eu fico muito feliz que muitos convidados nossos têm feito a primeira live da vida com a LZ. Então, você Ah, é também o está meu estreando caso. hoje, É né? o meu caso. Inclusive, sem saber se ia saber fazer essa coisa tão simples que é aceitar a solicitação. Mas estou aprendendo com você. Tá vendo? Semana passada descobrimos ao vivo que o Carlos Nunes é primo, né? É parente de vocês, tem uma proximidade grande com a família e também era a primeira live dele. E eu fiquei super feliz porque essa semana eu já vi umas 2 lives dele. Então ele estreou com a gente na sexta-feira passada e em uma semana já fez mais 2. Pois é, você está aplicando essa coisa da live de todo mundo aí, nos seus convidados. Ô Eu Luíde, tô. mas antes de tudo, eu preciso agradecer o convite, né? Eu fiquei muito honrada, muito mesmo. Estou, né? A gente tem um laço de carinho, de gratidão muito, muito grande com a Roberta, que foi assim super solidária com a mamãe. A mamãe teve inúmeras participações nos programas dela. Então, estar com você me honra muito, porque assim como mamãe e sua mãe tiveram tantas vezes juntos, a gente está. Isso me, me aquece a alma. Inclusive, quem acabou de entrar foi ela mesma. Ah, Roberta ela aí, Zanetti está na área aí. querida!
Minha Querida, eu principal. amo o seu filho. E, E a e logo você? na sequência, a querida Meire Darel aí também, A ó. Neide, amiga querida, coleguinhas de escola, eu sempre fui apaixonada por ela. Temos o máximo carinho uma pela outra. Ai, que bom. Ó, já vou começar a ler algumas participações aqui. Vamos lá. A Dani, que é uma divulgadora nossa aqui, ó, já falou que conseguiu chegar bem no início hoje. Está animada aqui para participar com a gente. Ok. Aqui o JH Eugênio, Roberto Zampetti e Dona Lucinha são grandes mestras. Aprendi demais com as duas. Muito bem. Tá bacana. A Meire aqui, ó. A Marcinha é pura luz. Não, ela tem E uma ela, então? energia. A quem está falando? Eu acredito, Cibele também já mandando aqui. A Cibele é minha filha. Oi, Ela Bela. que mora em São Paulo? Atualmente as duas. Elas Ah, minha são filha. gêmeas, as duas, mas ela está de férias e veio ficar com a gente. Vai fazer a Ai, quarentena em casa. ai, que coisa. Então foi boa essa quarentena para a família Não, Nunes, show! hein? Ô, Luíde, olha, um beijo também muito especial para o Carlinhos, é muito carinhoso com a gente. Foi um exagerado na sexta-feira, mas nós temos um laço assim de amizade, de carinho familiar intenso, enorme. Então, eles são 11 irmãos, nós 11, nossas mães, nossas famílias, nossos laços de somos conterrâneos e extremamente ligados às duas famílias. Então, mas ele encheu nossa bola. É o contrário até. Eles é que sempre nos encantaram, com tanta alegria, bom humor e arte que todos eles têm. Então, um beijo, Carlinhos. Muito bem, muito bem. Vamos começar o seguinte. Queria te perguntar, né? Muita gente, né, conhece Dona Lucinha, né? Uma pessoa que eu tive o prazer de algumas vezes almoçar junto, uma figura maravilhosa. Fiquei muito triste com a partida dela, mas a gente entende, né? Faz parte do jogo da vida, né? Essa é a única certeza que a gente tem. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da história da sua mãe, do restaurante, como que você entrou, né? Hoje você é a responsável pelo restaurante, chefe, entende tudo de gastronomia mineira, inclusive reuniu, né, várias receitas antigas de família em alguns livros que você lançou junto com a Dona Lucinha. Conta um pouquinho disso pro pessoal. A mamãe, ela era uma predestinada, né, eu acho, porque ela iniciou esse trabalho dela de dedicação, divulgação e preservação da cozinha tradicional mineira, cozinha de raiz, de origem, por volta de 20 anos, assim, quando ela se tornou... Eu gosto de contar isso, que eu acho comovente, assim, a pedra inicial, o chute inicial do que futuramente veio a ser a Dona Lucinha, tão querida, né? Mas ela era professora de escola rural e percebia que as crianças tinham vergonha daquilo que elas levavam, porque o que elas tinham era batata doce, cara. O que hoje são patrimônios gastronômicos para nós, aquela época era considerado tão rústico, tão sem valor. E ela começou a valorizar isso para que as crianças sentissem orgulho. E ela fez um convite às crianças que é lindo, é uma coisa de professora e de humanismo. Ela chamou os pais e pediu a eles que ajudassem a ela a fazer as merendas, ajudassem ela, que ela ia preparar a merenda para as crianças, que elas iam caminhando distante, geralmente descalças. A intenção dela era que eles sentissem valor e contribuíssem com o trabalho dela. Aí eles, entre cada um, ela era o dia da mandioca, então ela pedia, eles traziam cada um pedaço de mandioca e ela fazia melado. E eles compartilhavam a mesa, faziam juntos. O dia da canjiquinha, cada um trazia um pouquinho de canjiquinha, ela levava costelinha. Então ela começou aumentando a estima das crianças e das famílias com aquilo que eles tinham, que naquela época era objeto de vergonha, eram alimentos tão desvalorizados que chegavam a envergonhar as pessoas, né? Então, é assim que ela começou. Então, você vê a grandeza do que foi Dona Lucinha, né? E a partir daí,
a partir dessa dimensão da professora, que foi ela dizer que foi com eles, ela devia tudo às crianças e aos alunos, que foi eles que ensinaram a ela aquilo que ela veio um dia ensinar para nós, né? Aí ela foi se tornando conhecida, porque ela se tornou, ela valorizava tanto os sabores nossos, os nossos pratos da cozinha de raiz, a essa época, porque nós estamos falando de 60 anos, 70 anos. A mamãe, 60 anos, coisa de 60 anos, o que hoje, ela tinha uma visão tão assim de futuro, porque isso não se, ninguém falava disso, ninguém valorizava, assim, era desconhecido, era, bom, nem precisa, isso está compreendido, não era uma cozinha, nós não tínhamos essa autoestima por nossa cozinha de raiz, e ela já via, já valorizava, já divulgava. Mais para frente, o papai se tornou prefeito do Cerro, né? Todos sabem que somos serranos, e vocês vêm de Conceição, e maninhos, assim, né? Isso mesmo. Mas então, ela recebia as visitas que iam ao Cerro, que a primeira dama é que era responsável por fazer os almoços, alguma festa. Ela recebia os políticos, as visitas, com canjiquinha, com cachaça, com frango com quiabo, com torresmo. E ela falava, é isso que é nosso. Quer dizer, ela começou isso foi dando um conhecimento, um respeito a ela. Então, para finalizar, assim, ela daí para frente, ela começou, ainda vivendo no Cerro, a receber convites para mostrar aquilo que ela fazia com tanta intensidade, com tanta garra, para mostrar essa comida mineira para fora de Minas. Aí, eu não sei como, ela recebeu o convite para ir a Belém do Pará, convite para ir a São Paulo, a Brasília, ao Rio, fazia festivais de cozinha mineira. Então, eram assim, ela levava as cozinheiras, ela levava os ingredientes, as panelas, ela falava que não tinha, nem sabia como embalar tudo isso. Então, daí para frente, depois de 20 anos fazendo festivais pelo Brasil afora, ela viu que era hora ela falou, agora eu vou arriar minha tropa, né? Nós somos 11 irmãos, todos precisando de uma oportunidade de trabalho, e ela então inaugurou o primeiro restaurante, a Casa da Padre Dorico, onde eu, né, fico, e tem 30 anos já, né? Com uma cozinha, com um cardápio que ela pesquisou. Ela falou, eu quero trazer para essa casa e para as outras que depois vieram, o cardápio de origem, do período de formação da cozinha mineira da nossa região. Até o conceito de terroir ela tinha, porque ela falou, essa cozinha que eu faço é a cozinha do Nordeste de Minas. Eu não estou falando da cozinha de Minas, a cozinha de Minas é grande, é diversa. O norte, o sul, o triângulo, a zona da mata, cada um tem seus próprios sabores. Então, apesar de que tem a cozinha mineira, ela é compreendida num conceito amplo, mas a cozinha local é aquela que ela fazia. Ela falou, eu quero fazer os sabores que eu sei. Então, trouxe cozinheiros, trouxe os cozinheiros, aí a empresa nasceu com o sentido de empresa familiar e de mão de obra local. Então, ficou muito... os sabores ficaram muito reconhecidos como de origem. O sabor, o saber que a mão de obra tinha local, né? Então, isso trouxe para um respeito à cozinha dela. E nós aí, com a partida dela, né? A gente tenta, todos nós, né? Sabemos que a gente foi herdeiro de um patrimônio, de um legado lindo, assim, abençoado, e nós não podemos deixar, né? E Claro que entregamos não. muito a levar à frente o trabalho dela. Que bacana, Marcinha, aqui, ó. Vou ler algumas participações. A Roberta já mandou até pergunta. Já que o assunto é cozinha mineira, queria saber quais foram os segredos que você aprendeu com ela. Lembro-me dela dizer que lata não entrava na cozinha dela. Exato. A primeira grande lição da mamãe, que isso cala em cada um de nós, e na equipe, na nossa equipe, no nosso time, isso me orgulha muito. A primeira grande lição, o primeiro ingrediente que se põe na panela é o amor. Mamãe entrava, Luiz, na cozinha, vinha para o restaurante. Todas as vezes que ela entrava, ela cumprimentava o funcionário por funcionário,
eles tomavam bênção a ela abençoava um por um. Então, o ambiente era... E esse espírito ainda, eu creio que a gente encontra. Ela deixou essa energia lá, sabe, com a gente sente isso muito, eles sentem. Você não pode avaliar a dificuldade que foi retomar a casa depois da partida dela. Ai, Eu, sobretudo, achei que nós não conseguiríamos. Eu achei que eu não conseguiria. Mas, enfim, depois, né, a gente foi juntando força e ela certamente nos ajudando. Então, esse foi a primeira grande lição. O primeiro ingrediente que se põe na panela é o amor. A partir disso, a compreensão de que nada vai ao fogo por acaso. As receitas trazem história, trazem lembranças, são ingredientes artesanais. Ela tem uma frase belíssima, e ela sempre falou: na minha cozinha não tem abridor de latas. Mas a gente não dava tanta importância a isso, não compreendia a importância disso. O fato é que depois tinha muita reportagem sobre ela, né? Teve uma que a Assembleia gravou, que chamava Perfil o programa, e uma hora ela falou assim: por quê? A minha maior inimizade é com o abridor de latas. E aí me deu um clique sobre a mamãe. Luíde, a mamãe não teve inimigos na vida. Nós não sabemos de nenhum inimigo. Então, era um abridor de latas. Então, o que isso traz para a nossa cozinha? A certeza de que a gente cultiva sabores regionais, cozinha de raiz e uma cozinha artesanal. Porque se você não tem o que abrir lata, você é o chuchu, é o quiabo, é o jiló, é o fubá, é a canjiquinha. Isso é muito legal. Olha só, o JH Eugênio, o primeiro ingrediente que se põe na panela é o amor. Grande ensinamento de Dona Lucinha, que traduz muito nossa gastronomia mineira e seus cadernos de receita. Olha o Thiago Romano aqui. Eugênio, João, é um amigo querido. Obrigada. Tem vários amigos aí, ó. Marcela Gomide, super legal saber a história e como tudo começou. Grande Fabrício, um abraço para o Fabrício, também jornalista. Dona Lucinha, exemplo de pessoa empreendedora, símbolo mineiro. Muito legal. Soraya Oliveira. Márcia é de uma sensibilidade incrível. Isso a fez continuar, ter uma ligação eterna com Dona Lucinha e capacitando para dar continuidade à arte de cozinhar no restaurante Dona Lucinha Matriz. Obrigada, Soraya. Pois é, ela faz parte do nosso time, não estou te dizendo? Que tem essa onda boa. Que bacana, que bacana. Ô, Márcia, a gente conversou sobre uma coisa mais cedo e eu até comecei a nossa live falando sobre isso, que é uma coisa bem interessante, né? Muita gente está se vendo obrigada a cozinhar, né? Ou até, às vezes, cozinhava no final de semana, mas está tendo que cozinhar quase todos os dias. Tem que fazer almoço, tem que fazer jantar. Tem muita gente, que é meu caso aqui, eu, Paty, 2 meninos, a gente está fazendo almoço todo dia aqui, né? E você falou que como que isso é interessante, porque revisita, né, um pouco da questão da importância da alimentação, das tradições ligadas a quando você está sentado à mesa, né? Eu, infelizmente ou felizmente, enfim, eu trabalho tanto que eu tenho poucas oportunidades de almoçar em casa. E aí estou almoçando todo dia em casa, né? Então, esse é um lado bom disso tudo, né? Tem muita mudança de hábitos, de situações. O mundo está, né? Tá tudo diferente. E uma das boas coisas é isso, é a volta. A questão do alimento, ela se colocou assim como primordial. Assim como foi, vou fazer até um paralelo histórico, assim quando começou o ciclo do ouro, a questão da alimentação era fundamental, porque tinha-se ouro, mas não tinha-se alimento, era uma região habitada por índios, distante do litoral, e o anúncio do ouro trouxe gente demais para as Minas, né? Para a região das Minas. Então, a questão da alimentação era primordial. E por conta disso, Cifor Mineira tem uma riqueza, porque ela usou, ela combinou uma diversidade de ingredientes e de possibilidades. Vou te dar um exemplo aqui, só para fazer um parêntese antes de continuar. Por exemplo, o mamão, a gente come como fruta, mas se você tem um mamão no pé, você tem que arrumar um prato, porque você tem fome, não dá tempo de esperar ele amadurecer. Nós temos mamão verde com costelinha. Então, assim, só para te falar que como
é importante como é criativa a nossa cozinha, né? Porque ela tinha que se apropriar de tudo, dos saberes, dos ingredientes. Ela não podia ser uma cozinha preconceituosa, porque havia fome, a fome é soberana. Nesse momento agora que se coloca toda essa transformação que o mundo está vivendo, a alimentação, ela ganhou um papel dentro da mesma proporção, dadas as diferenças, Claro. mas a importância é imensa, porque eu até no começo eu falei, olha, longe de mim desmerecer qualquer coisa, sobretudo vírus, que a gente nem vê. Mas não adianta você ter uma banheira de álcool gel, você está obcecadamente se lavando, se cuidando, que isso é um dever nosso, é claro, mas se seu organismo não estiver bem nutrido, não adianta. Isso não só diante dessa questão agora, né? Dessa virose toda, mas dá até para a vida, para a saúde humana. A alimentação é, de todas as condições, a mais fundamental, né? O alimento, a cozinha de raiz, a cozinha típica, ela é toda harmônica com o local que você está. Então, a cozinha de Minas, ela é repleta de pratos que tem porco, carne de porco, porque era fácil criar porco ali no cantinho, um chiqueiro, um resto de comida, pouca coisa, né? Você tem muita presença de carne de porco, uma presença intermediária de carne bovina, uma intermediária de frangos e rara de carne de boi, pensando na cozinha de raiz, porque essas eram as condições históricas para se fazer. A presença do sal era difícil, trazer sal em lombo de murro, trazendo, né, trazer as tropas, trazendo os litorais, vinha da Bahia, do Rio, vinha de São Paulo, as rotas de abastecimento. Então, a cozinha, o angu do mineiro é sem sal por isso. Então, tem mil conexões assim que vão formando a nossa cozinha. Mas ela tem uma riqueza, então, nutricional, não a cozinha mineira, a cozinha universal. A cozinha típica universal, ela tem riqueza nutricional, ela tem tudo que o organismo daquele local precisa, porque ela é harmônica com a topografia, ela é harmônica com o clima, não é? O que se come, por exemplo, num lugar de geleiras é completamente diferente. Ali você precisa de seu organismo precisa de coisas de acordo com o seu ambiente. Então, posto isso, a cozinha mineira tem tudo, e a brasileira, arroz com feijão, hoje nós falamos rapidamente sobre isso, é sagrada essa combinação. Então, já que a gente tem que se voltar agora para a cozinha, fazer nossos próprios pratos, tem uma outra questão, além dela ser nutricionalmente perfeita, a cozinha de raiz, ela geralmente é a mais barata, porque ela é fruto do ambiente. A cozinha típica é fruto daquilo que você tem em abundância. O que você tem em abundância é mais barato. Então, claro. O que a gente tem em abundância? É canjiquinha, ora para o nobres, é fubá, né? É arroz, é feijão. Então, olha só, na cozinha tradicional mineira, quantas possibilidades de pratos de feijão. Tutu de feijão, feijão tropeiro, feijoada, feijão branco com canjiquinha, feijão inteiro, feijão de caldo. Deve ter mais, de tantas são as possibilidades, de um único prato, né? De um único ingrediente. Eu queria ressaltar, Luiz, inclusive, 2 ingredientes, até pensando no aspecto nutricional e no aspecto econômico, que agora é uma questão muito séria para nós, para todos nós, e importantíssimo do ponto de vista da nossa herança alimentar. É o uso do ora pro nobis nos pratos. Ora pro nobis dá em abundância, parece que ele quer nascer, qualquer um de nós pode ter. Eu dou para muito turista levar. Eu colho os toquinhos assim, tiro as folhas, embalo em papel toalha, umedeço, põe no saquinho e eles levam. Aprendi isso, está vendo outra lição da mamãe, ela tinha gosto de oferecer. E eu me dá esse clique, aí conversando, eu ofereço sempre, colho e levo. Qualquer lugar nasce ora pro nobis. E quanto mais você colhe, ele não gosta que você arranque com as mãos, você tem que cortar, tá? Você sempre cortando, de preferência com o podão.
Uhum. Você corta e ele brota, e ele rebrota. Então, ele tem, vocês que moram em casa, ou cada um que tem um cantinho, pode ter num vaso. É uma maravilha. Então, ora para o nobis, que tem um valor nutricional excepcional e super, é um patrimônio gastronômico de Minas Gerais, esse exclusivo de Minas, né? Até o nome é santo. Agora, e a canjiquinha, Luiz? Eu tenho um depoimento que eu gostaria de dar sobre a canjiquinha para todos que estão nos ouvindo e para você, como comunicador, divulgar sempre isso. Nós, uma vez, fomos solicitados pelo Departamento de Biologia da UFMG para ceder o espaço para a gravação de um programa onde iriam biólogos e nutricionistas, porque havia sido feita uma pesquisa usando, inclusive, tecnologia nuclear. À época, isso já faz anos. Olha que A legal. pergunta era o seguinte: dentro da tradição da cozinha mineira, qual é o ingrediente de menor custo e com maior valor nutricional para combater a desnutrição infantil e a anemia infantil? Sabe a que resposta eles chegaram? Que dentro de todos eles era a canjiquinha feita na panela de ferro. E quanto mais ela fervesse, quanto mais tempo ela ficar, maior, porque ela tem o poder de absorver o ferro. Então, você vê um pacote de canjiquinha, você faz. É provável que 50 pessoas comam, porque ela é tão abençoada que ela se multiplica. É uma coisa deliciosa a canjiquinha. A gente põe costelinha. Hoje, os veganos e vegetarianos, eu faço muita questão de ter uma opção para atender essa nova tendência alimentar. Então, a gente faz a canjiquinha pura, separada. E assim, então, várias outras opções, mas a canjiquinha que na tradição mineira é sempre com costelinha, a gente pode fazer só com uma sopinha, né? Um caldo. Delícia. Enfim, são essas coisas e muitas outras, né? Minha mãe faz muito como se fosse um risoto. Ela substitui o risoto pela canjiquinha e fica uma delícia. Ah, Inclusive, é um sem show. ser com é lógico que é uma delícia com a costelinha, mas É. até com outras combinações. Inclusive, hoje a Secult, Secretaria de Cultura, publicou, nos solicitou fotografia e receita e publicou exatamente a receita da canjiquinha tradicional e o risoto de canjiquinha, justamente para as pessoas usarem mais nossos produtos, né? Muito legal. Ó, o Thiago Romano, adorando a live. Parabéns, Luiz. Nada melhor do que boas histórias, ainda mais sobre o ícone Dona Lucinha com a Marcinha. Ah, o Muito Thiago bem. Romano, Quanta querido. informação. Ó, eu amo canjiquinha. A Paty tá falando que ama canjiquinha. Nessa quarentena deu vontade. Ô, 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 Luigi, ô, pois é, a mamãe era tão assim fora da curva que ela tem um poema que ela escreveu que é um relato desde o preparo da terra até os olhos. Chama As Mil Faces do Milho. Ela escreveu, sabe para quê? Com que objetivo? Para que as professoras, para que as crianças tomassem gosto pela cozinha típica. Ela achava que uma coisa em verso, em rima, daria mais estímulo à criança e seria mais didático. Então, ela escreveu, entre outros poemas, esse que chama As Mil Faces do Milho. Então, é uma declama pra gente aí, você lindeza. vai lembrar, não? Oi? Não, mas porque é muito grande. Mas eu Ah, tá. sei um, se vocês quiserem, assim, eu sou muito ligada à poesia. Se houver tempo ou interesse, tem a oração do milho de Cora Coralina, que é pequeno, mas é maravilhoso e faz um elogio a essa joia da nossa, Vamos fechar a nosso. live com ela daqui a pouco. Hã? A gente termina a live com a oração ao milho Ah, daqui a pouco. boa, ótimo. Tá. Legal. Ó, Flávio Guerra, lá de Conceição do Mato Dentro, entrou aqui agora. Bem-vindo, Ei, Flávio. Flávio. Me conta o seguinte, como brinca um amigo meu, haja criatividade para poder sair da mesmice. É claro, né? Arroz e feijão, só arroz e feijão é uma delícia. Você faz um ovo com gema mole, coloca Não em é? cima e às vezes não precisa nem de carne, como você já falou, né? Mas Mas você assim, sabe que a criatividade. Oh, desculpa, termina aí que eu vou te falar. não. Pode falar que É é porque isso. a criatividade é um dos atributos da cozinha mineira. Olha para você ver. Pensando, por exemplo, no pão de queijo. O pão de queijo tem uma origem. Ele foi passando por processo de evolução.
Mas antes de ele se formar como essa joia da gastronomia mineira, enrolava ele de comprido, é biscoito de goma. Sem o queijo, é só com ovo, é papa-ovo. Isso é só para dar um pequeno exemplo. Você tem possibilidades a cozinha mineira tem essas possibilidades dentro dela de se reinventar, porque ela era rústica demais. Não tinha diversidade de coisas à mão. Era o que se tinha. Então, o que a gente tem que ter nesse momento? Haja criatividade. Então, cada dia um dia come canjiquinha com arapronobis, outro dia com costelinha, outro dia só caldinho, outro dia com cebolinha. A mamãe uma vez foi aos Estados Unidos e ofereceu, ela serviu a canjiquinha como consumê. Ia quentinha, com cheiro verde em cima. A entrada eram pessoas assim, muito elegantes, e ela estava recebendo a imprensa para falar de um festival que ela ia fazer lá. Aí ela falou uma coisa linda, ó, na minha terra, isso é comida de pássaro, mas nós, os mineiros, amamos. E ela tinha gente para traduzir. Você só via gargalhada, sabe? Ela tinha essas... Não, muito carismática, muito carismática. Ô, Marcinha, vamos falar um pouquinho da realidade hoje do Dona Lucinha. Dona Lucinha, são quantas unidades e como que você está passando esse momento difícil para o setor de bares e restaurantes? Quais são as alternativas que vocês têm feito para tentar, né, gerar algum tipo de receita e de movimento, né, nesse momento? Ô, Luiz, nossa, para bar e para restaurantes, né? O setor de alimentação como um todo, acho que isso atingiu, é global, mas assim, a gente sem porta aberta e com ingredientes perecíveis e não sabíamos, foi um susto assim tremendo, todo mundo completamente perdido. Então, foi de um dia para o outro, assim, né? Então, você tinha que fechar as portas. Então, mas por outro lado, nós temos uma janela, a área de alimentação, que não é a principal, por isso que eu falo a importância da alimentação. A gente pode ficar sem um sapato novo, mas não podemos ficar, seja fazendo em casa ou recebendo de algum modo. Então, por outro lado, nós temos a facilidade. Às vezes eu até falo, gente, mamãe, até nisso ela nos deixou um legado para nos dar uma possibilidade de termos o pão nosso de cada dia, com alimento. Então, sobretudo, nós já vínhamos assim amadurecendo a ideia, o conceito de delivery. Mas delivery, assim, para a cozinha mineira, era uma coisa que a gente rateava. Porque como é que chega uma couve verdinha para você? Como que o feijão não chega derramado? Como que a canjiquinha não derrama? A questão da embalagem, a questão do frescor. Couve fechada, amarela, fica... Então, nós tínhamos cautela, porque se a gente tem um patrimônio tanto de defender a cozinha fresca, fresca, saudável, como que eu vou mandar então, bom, enfim, o problema da embalagem nos atrapalhava muito, enfim, mas a gente foi pesquisando, nos organizando, então agora a gente já tinha um caminho mais consolidado com essa questão, então estamos as 3 casas trabalhando com delivery, e o que é a nossa ajuda, né? E contando com a boa vontade dos funcionários, numa escala toda cuidadosa. Gente, as grávidas, além de 60, só eu que estou lá ainda, estou ficando, mas aí é uma coisa toda comedida, cuidadosa, com todo o rigor que isso a gente sempre teve. O Luiz, eu posso dar um testemunho sobre o capricho que a mamãe sempre cultivou e o respeito pela alimentação? Eu falo, gente, ela sabia de tudo. Hoje a gente lava tudo sem parar. Chega com banana, lava na casca, né? Todo mundo tem que lavar tudo sem parar. Isso é nossa rotina. A mamãe mandava lavar abacaxi com escova. Cacho de banana, ela falava, gente, porque ela de um tempo que a banana ainda vinha do cacho, assim. Ela falava, a banana vem do cacho, mas hoje em dia ela já passa por outros processos. Ela fala, e se o macaquinho sentou lá no pé e fez xixi? Como é que você pega esse cacho e põe na mesa que você vai manipular? Você tem que lavar antes de colocá-lo sobre a mesa. Então, esses já são hábitos muito rigorosos nossos. Nós temos muito cuidado, muito respeito pela alimentação. Então, essa
prática do cuidado e do zelo, além de ter achado um formato assim, né, mais organizado para fazer entregas, enfim, é o que nós estamos fazendo, tudo pela janela. Maravilha. E como que faz para pedir? Como liga aonde? Acessa o quê? Não, Conta o pro modo pessoal. mais fácil, tem pessoas que, para apresentar a taxa à vizinhança, eles vão e pegam. Então, ficam livres da taxa de entrega, fica mais em conta, pode levar sua própria vasilha, a gente vende no quilo, se for esse o caso. Mas a maior parte, 90% do nossa, tem sido pelos aplicativos. Então, é só acessar qualquer um dos aplicativos e aí solicita. Hoje tem. Engraçado, Luiz, eu penso assim que o mundo está virando assim, está de perna para o ar, mas ao mesmo tempo a tecnologia. Olha para você ver, se nós não tivéssemos esses recursos, estou falando como um todo, não nós, restaurante, não. Você tem possibilidade de receber, pode ser mais difícil para quem mora longe, mas de receber na sua casa com um clique de telefone, já paga online. Quer dizer, isso, para a gente passar por tudo isso agora, tendo esse recurso, a gente ainda tem que estar, como se diz, agradecendo a Deus de ter essas possibilidades, né? De ter quem leve, enfim. E tirar um proveito, né, daquilo que a gente está passando. Um mundo novo está nascendo, né? A gente reclamava tanto do trânsito, da poluição, das águas, dos mares. Agora estamos tendo a possibilidade de uma limpeza ambiental, Verdade. espiritual, Eu vi que você corporal, que a gente só comia acompanhou. enlatado. Agora estamos comendo arroz com feijão todo dia. Ótimo, ótimo. Eu vi que você participou de algumas lives nossas, né? E eu sempre tento ter um tom otimista. Eu acho que realmente vai ser um momento duro para todos, para muitos, né? Para a maioria. Mas eu acho que tem muitas oportunidades que vão surgir, muitos aprendizados que vão surgir. Eu acho que quem tem pensamento positivo, boa energia, otimismo, vai sair disso de uma maneira mais rápida na hora que a gente voltar a uma, entre aspas, normalidade. Né? Ô, Luiz, um corpo bem nutrido e um espírito forte é a receita perfeita, porque a coisa é pesada. Mas nós não podemos nos abater. A gente abre dá passagem para, né? Dá passagem para a doença. Não podemos. Então, é manter o otimismo, manter o espírito, manter a certeza de que de tudo isso virá coisas boas. Com certeza. Ó, a Meire tá falando que o tropeiro no delivery, gente, é o mais delicioso do mundo. Uhul! Ai, o delivery é de segunda a sábado? É todo dia. Não, segunda a segunda? nós estamos trabalhando de 9 às 9. Reduzimos, assim, para a equipe ir embora mais cedo, né? Mas aos domingos até às 17 horas. Ah, então dá para pedir. Gente, um tropeirão amanhã, hein? Amanhã, Feijoada. tropeiro, feijoada. E a gente lançou, tem também, assim, uma ideia que a gente teve, uma sugestão, foi ter todo dia, um prato do dia, para que aí com um valor promocional, para que as pessoas possam variar pratos e ter uma opção mais econômica. Então, por exemplo, hoje foi rabada, amanhã vai ser feijoada. Então, quer dizer, isso de segunda a domingo, um prato promocional. Foi uma coisa que a gente achou que devesse fazer para favorecer um pouco, né? Porque não fica barato todo mundo ficar comprando Pedindo comida, todo dia, né? Todo claro, dia. com certeza. Rafael Musi aqui, Deis Tomás mandando. Ih, tá fazendo aqui vários coraçõezinhos. Um Letícia dia eu estava lendo um cara falando assim, acho que ele viu a propaganda do nosso delivery, ele estava em Portugal, ele falou, pelo amor de Deus, não tem jeito de chegar um torresminho aqui não. Eu falei, uai, deixa ter um voo que eu ponho aí para você. Eu brincando com ele. Você jura? Um dia eu tinha uma tia em Brasília, é uma época, quando eu comecei delivery, eu arrumei uma caixinha, chamava Tropeirinho. A caixinha assim, ela falou, ai, não sei o que, com vontade. Eu falei, eu vou mandar para você aí, eu despacho pelo avião, você vai lá e busca. É um pouco brincadeira que fica caro e difícil, mas a gente
podendo, a gente manda para qualquer lugar, dá um jeitinho. Muito legal. A Deise está falando aqui, ó, como queria, mas não entrega aqui. Ô, Deise, passa lá, você pede pelo aplicativo ou liga lá no delivery do Lucia, mas você passa lá para pegar. Você sabe quem que é Deise? É cunhada de Carlos Nunes, casada com Tumerê, mãe de Frederico e Cristiano, querida demais, de Dom Joaquim, tá vendo? É todo mundo mesmo. Dom Joaquim, já fui demais a Dom Joaquim. Coisa boa. Aquela terra ali é abençoada, né? Não, é muito, é. Ó, minha mãe quer saber o seguinte, você vai pro fogão, doutora Márcia? Ainda vai pro fogão? Roberta sabe muito bem que eu brincava assim, ó, a mamãe é tão múltipla que ela precisou de duas para virar um pouquinho dela. Elza pro fogão e eu para Elza para os sabores e eu para os saberes. Eu sou dos livros, Roberta. Mas de tanto mexer, de tanto me envolver, de tanto amar, eu comecei a ver que se passar um pão de queijo atrás de mim, se ele não estiver no ponto, eu percebo. Então eu fui pegando jeitinho. E vez ou outra me chamam para fazer uma aula show. Falei, meu Deus, isso eu não dou conta. Eu sei, mas não é tanta a minha praia. Mas agora, a necessidade, a partir da partida da mamãe, eu vi que até nisso ela anda me ajudando. Já estou dando conta, viu, Robertinha? A Leila Gontijo está dando oi aqui para você. É minha prima. A família, gente, ai, família, grande, não somos família 11. Com 11 filhos, uai, tem 50 primos, 100 parentes. 10 irmãos. 10 irmãos papai, 10 mamães. Meu pai do céu. Nós 11. Qualquer encontrinho nosso são 50. Você lembra, faz um tempo. Nós estávamos na fazenda. Eu fui. Sua mãe. Nossa, gente demais. Qualquer encontrozinho é muita gente. É muito legal. Muito amém, legal. Né? Tão bom. Bom demais. Aliás, estou doido para encontrar com o povo, né? Com essa questão. Tá todo mundo querendo gente. Ó, o Francisco aqui, maridameiro. O pão de queijo com linguiça é maravilhoso, o melhor do mundo. Amém. Tininha também aqui mandando corações. Tininha, minha irmã, tá vendo? Irmã? Tá não é possível. Ô, Luiz, ô, gente. Tá suspeito. Eu não tenho essa bola toda, não. É tudo família. E Leilinha. Eu gostei de ver. Nossa audiência familiar tá maravilhosa. Ai, bom demais. Ô, Márcio, eu tenho duas curiosidades para te perguntar. Primeiro, qual que era o prato preferido de Dona Lucinha e qual é o seu? Acho que a mamãe tinha dificuldade em responder e eu também tenho. Ela falava, eu gosto de tudo. A mamãe era uma doceira excepcional. Ela tinha um conhecimento de tudo da cozinha mineira tão íntimo, assim, do preparo, o modo de mexer, cada prato tem um jeito de colher. Por exemplo, o modo da mão, o pão de queijo tem 3 movimentos de mão, ela era atenta a isso. Um doce de leite tem 3 movimentos, um de vai e vem, outro de roda, é 2 movimentos. Então, mas começa lento, depois apressa, então ela era minuciosa com isso. A mamãe, assim, então, mas ela era excepcional doceira. Você via a mamãe só em tacho. A ambrosia. Agora, dos pratos que eu vi ela assim, eu acho que eu diria que meus irmãos poderiam me ajudar melhor, mas eu me lembro de mamãe comendo com muito gosto a canjiquinha. A canjiquinha? É, canjiquinha. Acho que seria o principal dela. E deixa eu ver, sabe que ninguém nunca me perguntou isso? E eu tô sem saber também como responder. Eu sou tão apaixonada por... Mas o que vem à memória agora... Eu gosto tanto de feijão com arroz. E você sabe, agora eu sei te responder. Eu gosto de feijoada, mas eu não fico nas carnes, não. Eu pego o feijão preto com arroz, laranja, couve, farofa e uma pimenta. Isso aí me agrada muito. E eu acho a feijoada um prato assim, você vê que até o verde e amarelo fala das cores da bandeira. Então, é um prato excepcional e ele é perfeito, né? Que ele é muito equilibrado nutricionalmente. Muito colorido. Nossa, mas também
Sou suspeito, eu prefiro o feijão da feijoada do que a carne da feijoada. Ah, então estamos... Ô Luiz, tem tempo de contar um caso de mamãe também, outra experiência fora do Brasil? Você Temos manda tempo? aqui, claro que pode. Ah, então eu vou te contar, porque eu estou sem noção de tempo. Ela foi chamada para representar o Brasil no evento chamado Sabores Latinos, Flavors of Latin America, nos Estados Unidos. Então, cada chefe representaria um país e levaria um prato que foi acordado entre eles. Aí a mamãe foi combinada a feijoada, mas com porém que nós não poderíamos levar nem rabo, nem orelha, e nem... Não, nós não levamos nada. Eles preparavam todos os ingredientes lá. Nós chegamos só mesmo, né, com o nosso conhecimento para preparar e a logística assim, de mão de obra e tudo. Aí, mas como tudo era em inglês, nós não sabíamos, não entendemos. Era muito ajuste. Era um evento de 1.000 pessoas. Então, não é que nós íamos ser 1.000 pessoas, mas era um evento de 1.000 pessoas, imenso. Então, os chefes saberiam que aí tinha do Peru, do Chile, da América inteira, da América Latina. Eles sabiam que a gente teria um público grande, nós sabíamos que então tinha... Aí foi combinado quantos quilos de feijão, quanto de costelinha defumada, quanto de bacon, quanto disso, quantas folhas de couve, quantas laranjas, tudo aí naquele vai e vem de comunicação, passagem, hora, não sei o quê. Nós não vimos que cada chefe seria responsável pela decoração do seu estande, que teria que levar objetos locais. Chegamos lá sem nada. Minto. Mamãe na mala com 3 bandeiras que ela não saía sem. A bandeira do Brasil, a bandeira de Minas e a bandeira do Cerro. Então, que legal. Nós tínhamos as 3 bandeiras. E aí ficou aquele negócio, todo mundo decorando lindamente os estandes, com objetos lindos, iluminação, e nós nada, não sabíamos o que fazer. Olha o que a mamãe fez, Luiz. Mamãe mandou pegar na cozinha uns 3 ou 4 quilos de feijão cru, laranjas e couve. Semeou sobre a mesa o feijão. Nos 4 cantos do aparador, ela fez um leque de couve com laranjas. E as bandeiras à frente do aparador. Então, ficou a bandeira do Brasil no meio, a do Cerro e a de Minas. E aí, depois, os rechôs e a comida. Era um inverno rigorosíssimo e a nossa comida cheirava. Era 1.000 pessoas no evento. Todo mundo só queria feijoada. Ainda falava, todo mundo na nossa fila, era uma fila infindável. E com essa decoração dos ingredientes, foi dado um valor. Eles iam lá e falavam, mas como assim, ingredientes? A decoração traz os ingredientes. E aí apontavam a bandeira do Brasil, as cores, a couve, a laranja. Foi uma experiência linda. E a mamãe fez uma coisa tão deliciosa de contar. A gente tinha ajudantes de gastronomia. E havia um estudante moreno, alto, e não, bem jovem, que estava perto dela na hora. E tudo foi acabando. E como nossa mesa tinha ainda... Nossa, acabou tudo. Mas tinha couve, tinha laranja. Quando ela viu que estava faltando couve e laranja, ela pegou o rapazinho, americano, pegou ele pelos braços assim, corre, pega essas laranjas. Não, falou assim, pega essas laranjas, segurando ele pelo braço. Ele é altão. Pega essas laranjas, descasca bem descascadinho e corre atrás de novo. Ele olhou para mim e falou assim, your mother is crazy. Ela é louca. Ele não estava entendendo nada, ela sacudindo ele, falando. Então ela fazia coisas assim, deliciosas. Hoje são memórias, né? Ah, mas que vão ficar para a vida toda. Sensacionais, sensacionais. Ó, para finalizar aqui, a Dani, enquanto morei em Sampa, Dona Lucinha lá em Moema salvava meu coração quando apertava a saudade da comida mineira. Ah, tá A vendo? Soraya, seu doce preferido é o arroz doce. Ah, O meu preferido é ambrosia de Dona Lucinha. ambrosia. Ambrosia, você sabe, é o único doce da doceria brasileira e mineira. Não, vou falar da mineira, seria ousado dizer brasileira.
que mantém o nome de origem. É um doce grego, não sei se você sabe, é uma receita de 5.000 anos. E a palavra ambrosia significa doce dos deuses, porque ela é feita com os ingredientes sagrados da natureza, ovos e leite. Então, é um doce sagrado. E aí você vê os saberes da mamãe. A ambrosia você faz, é um doce delicado, demorado, mas depois que você acrescenta os ovos, você faz um único movimento nela, você não pode mais mexer. Há um movimento que, trazido pela tradição, você só faz uma cruz. Você faz assim, ó, assim e assim, aquilo que faz os ovos separarem. E é uma cruz. Então o doce tem esse nome e é o único doce da nossa doceria que se mantém tal qual a receita tão ancestral, né? Que bacana, que bacana. Ó, eu adorei o papo. Obrigada. Foi muito gostoso. Quem dirá eu, que essa fofura, falar com um gato desse? Quem dera, quem dera. Nossa, eu acho que assim, sabe o que é? Você tem muito conteúdo, Márcia. Eu estou impressionado com o tanto de coisa que você trouxe. Foi muito rico a conversa. Eu acho tão legal quando a gente consegue conversar e ainda aprender. Nossa, foi muito legal, muito legal. Tenho certeza que as pessoas gostaram. Gente, quem está chegando agora, ou quem não pôde assistir a live como um todo, assim que a gente termina a live, eu publico ela no Instagram da LZ. Ela fica por 24 horas no Instagram. Depois a gente baixa essa live e ela vai para o YouTube da LZ. Só no YouTube e procurar por LZ Marketing Negócio. A gente está levantando todas as lives. Essa é a 8ª live, mas pode ficar tranquilo que semana que vem estão todas lá. É bom quem quiser assistir, fique super à vontade. E os temas são bacanas, viu, Luiz? Eu andei vendo algumas, as que eu perdi, eu fiquei triste, porque são riquíssimas. Semana que vem, segunda-feira, doutor Daniel Ribeiro, que é hematologista, fala sobre o diagnóstico do coronavírus. Terça-feira, Edilene Lopes, jornalista da Rádio Itatiaia, falando sobre os bastidores da política mineira. Quarta-feira, o Rodrigo Noll, que é o maior especialista de marketing de indicação do Brasil. Ou seja, fazer com que os seus clientes te promovam e te tragam novos clientes. Quinta-feira, médica psiquiatra Marcela Nossa, o nome dela é difícil demais. Iaguegassi, que é médica psiquiatra e vai falar sobre saúde mental em tempos de coronavírus. E na sexta-feira que vem, o Eduardo Nunes, que é sócio e diretor de marketing da cervejaria Sátira, que vai falar sobre o mercado cervejeiro artesanal depois do caso Baker e também depois de toda essa questão que a gente está vivendo hoje com o coronavírus. Então tem muito assunto bacana. Na outra semana também já está praticamente programação fechada, muito interessante. Enfim, muito, muito obrigado. Que a gente faça, depois que isso tudo acabar... você está fazendo o seu sarau ainda? Pois é, minha paixão é poesia, né? Eu estava exatamente com a intenção, nossa turma de declamadores, voltar a nossos encontros de poesia no 21 de abril. Aí, como a gente foi pego também de surpresa, me deu uma coisa, comecei, e uma amiga me pediu, Marcinha, declama aí para nós uma poesia grave. Um dia acordei com a lua virada e falei, gente, eu vou gravar poesia mesmo. E aí estou começando, tenho que chamar amigos para fazer isso, tudo virtualmente, né? Para sair um pouco da conversa única e exclusiva, né, Luiz? A gente não pode deixar que o assunto seja único. Nem que seja, não é saudável, né? Eu tenho pensado muito na saúde emocional, espiritual e corporal. Eu acho que a gente tem que pensar nisso ao invés de ficar absorvendo tanta incerteza, né? Muito legal. Então, a gente combinou 30, 40 minutos, já tem 53 minutos de live. Tempo, olha que tá delícia. Vendo? Eu não paro de falar. Foi uma delícia, foi ótimo. Como combinado, se você quiser falar algo que eu não te perguntei, fique super à vontade. Não. E finalize com a poesia, com o poema de Cora Coralina que você prometeu para o pessoal. Vamos lá. Nossa, desculpa aí pelo tempo, viu, Luiz? Não, mas foi uma delícia. O pessoal amou, ué. Oração do Milho, de Cora Coralina. Senhor, nada valho,
Sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. De mim não se faz o pão universal. Nem lugar me foi dado nos altares quando os hebreus iam em longas jornadas às terras do Egito em busca de trigo, e Jesus abençoava os trigais maduros. Eu era apenas o bró nativo das tabas ameríndias. Fui o angu pesado e constante do escravo, a broa grosseira do pequeno sitiante, a polenta econômica do não, peraí, errei aqui. A farinha econômica do proletário, a polenta do imigrante. Mas eu, Senhor, sou o canto, sou a glória do dia que amanhece. Mas eu, Senhor, sou a pobreza vegetal adormecida na glória do dia que amanhece. Eu sou o milho. Nossa, muito legal! Nossa, Eu errei. emocionante. Muito bacana, muito bacana. Ô, Marcinha, adorei, viu? Muito Obrigada. obrigado. Eu que Obrigado agradeço demais. esse encontro gostoso aí para estar aí, tá? Com tantos queridos aí vendo junto. Grande Obrigada. Valdeci Prata, aqui, ó, lindíssima, parabéns. Milho tem cor de ouro. Para finalizar. Obrigada. Obrigado, tudo de bom. Tchau, tchau.